Apareceu o conceito da somatória das emissões dos vários gases, na realidade é uma soma ponderada, né, pelo efeito de cada um, períodos de 5 anos para tirar a média ali das flutuações anuais, e esses chamados mecanismos de flexibilidade que permitem que países façam acertos de suas emissões. Para os países da ex-União Soviética ou do leste europeu, que são industrializados, mas estão com a economia em transição, criado um sistema de joint implementation, de implementação conjunta, e apareceu aí acabou aparecendo o MDL. A origem dele é que o sistema de implementação conjunta para os países da ex-União Soviética, ele funciona porque o país tem um limite de emissões. E isso, digamos, garante, assegura que as coisas são bem controladas. Para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, havia na mesa a ideia de fazer um sistema de implementação conjunta que havia sido tentado na Costa Rica e em outros países. E ele demonstrou que tinha um erro de origem, que era o seguinte: nesse conceito experimental, os dois interessados estabeleciam entre eles a linha de base, ou seja, o comprador de crédito e o vendedor de crédito sentavam numa mesa e decidiam entre eles qual era a linha de base. A linha de base é o que seriam as emissões na ausência do projeto. Ora, uma lógica elementar mostra que, nesse caso, se cada um dos dois quer aumentar os seus ganhos, interessa aos dois elevar o mais possível a linha de base, porque aí a quantidade de créditos é maior e os dois saem ganhando. Então, por causa disso, a implementação conjunta para países sem limite de emissões caiu em descrédito, não estava andando. Na época, eu estava presidindo o Grupo 3, que é o que estabeleceu o Grupo 3, o grupo de negociação que negociou o artigo 3 do Protocolo de Quioto, com as metas dos países industrializados, e a gente avançou o mais possível no conceito, todos os gases, usa o GWP, faz isso, faz aquilo, mas, em algum momento, nós chegamos no problema central. Qual é o critério para definir qual é a redução de emissões de cada país do anexo 1 individualmente? O que a Convenção diz é que as responsabilidades são comuns, porém diferenciadas. Não diz qual é o critério de diferenciação. Na época, é curioso que vários países, inclusive os Estados Unidos, na época, diziam, não, o melhor é que a porcentagem de redução seja a mesma para todos os países. Como a média ponderada em Quioto acabou ficando em 5,2, a sugestão seria, não, cada país individualmente reduz 5,2% as suas emissões. Isso aí gerou o mesmo problema do professor Coase. Na época, a Noruega, um país extremamente verde, Gro Brundtland, ministra do Meio Ambiente, depois primeira-ministra, queriam ajudar a reduzir, mas o custo marginal de redução de emissões na Noruega é elevadíssimo, porque toda a energia elétrica lá é de origem hidráulica, e as emissões que eles têm são caríssimas para reduzir. E o governo norueguês diz, não, olha, gente, é tão caro que eu prefiro dar dinheiro para modernizar uma usina, uma térmica na Polônia, e fez isso, e deu dinheiro para trocar as lâmpadas da cidade do México, porque ele disse, olha, o meu custo marginal de redução é absurdamente alto, essa história não está certa. Nós fizemos várias reuniões sobre critérios de diferenciação, e aí o Brasil, na época, fez uma proposta
que intelectualmente ou academicamente ainda está na mesa, que é uma proposta, como qualquer outra, de caráter político, que sugeria que o ônus econômico de redução de emissões de cada país deveria ser proporcional à sua responsabilidade objetiva pela mudança de clima. Isso ganhou o nome de proposta brasileira. Não foi aceita em Quioto, mas foi estudada aí durante anos. Isso foi, e no meio disso foi incluído uma penalidade, ou seja, você usa esse critério para ver quanto cada país tem que reduzir, dos países industrializados, e põe uma cláusula de conformidade com multa, ou seja, se exceder o seu nível, você paga uma multa, que o Itamaraty, na época, sugeriu um nome, foi o embaixador Dairel que sugeriu o nome de Fundo de Desenvolvimento Limpo, e seria um fundo usado pelos países em desenvolvimento para desenvolver tecnologias limpas, né? Esse fundo ganhou aceitação universal da maioria dos países em desenvolvimento, é óbvio, né? E a ideia ficou no ar, e vamos reconhecer a autoria intelectual, foi o pessoal do Council of Economic Advisors da Casa Branca, os economistas, que disseram, puxa vida, essa proposta aí do Brasil poderia ter o mesmo, atender os nossos objetivos, que são de baixar custos, né, de acordo com as teorias do professor Coase, só que politicamente ela é intragável. Aí eles ligaram e o MDL nasceu, na realidade, num sábado, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro. Os americanos chegaram de manhã, trabalhamos de dia, eles voltaram à noite e foi fechado o negócio. E o trato que foi feito entre Estados Unidos e Brasil foi muito simples. Os Estados Unidos passaram a apoiar a proposta e o Brasil concordou, foi uma ótima ideia, em inverter a retórica, mudar a expressão penalidade por não cumprimento para mecanismo para facilitar o cumprimento. Em termos numéricos, dá exatamente na mesma, mas ficou mais palatável politicamente. E se criou um conselho executivo, Executive Board, de 10 pessoas para evitar aquela história de os dois interessados estabelecerem a linha de base. Aí você diz, não, um colegiado, 10 pessoas, etc., o negócio sai mais certinho. Essa é a origem do MDL. Uma coisa básica que foi inovada em relação à teoria do professor Coase e ao sistema de cap and trade é que, na realidade, a meta, ou o teto, ele é hipotético, ele não é real. No sistema de cap and trade, como no sistema do European Trading Scheme, o quanto que pode emitir é determinado pelo agente regulador que imprime ali as permissões de emissão. No caso do MDL, a referência para as emissões é uma linha de base hipotética, que em lógica chama-se um contrafactual, que são as emissões que ocorreriam na ausência do projeto. Como elas não ocorrem, isso não é demonstrável nem verificável. E é o EB, o Conselho Executivo, que tem a legitimidade porque foi eleito, juridicamente está correto, ele aprova as regras pelas quais essa linha de base é estabelecida. E são regras mais ou menos óbvias. Pegue os últimos 5 anos de emissões e veja qual é a tendência linear, considere isso, considere aquilo, tá, etc. E é o que se chama de metodologia, né? Aí as coisas começaram esse exercício começou a ficar tão sofisticado que, além das formas, digamos, mais evidentes de estabelecer um cenário futuro verossímil,
que é isso que a linha de base é, as coisas foram ficando sofisticadas demais. Aí os economistas que já tinham ajudado aí deram uma atrapalhada, porque eles postularam, não, as decisões, o futuro pode ser previsto da seguinte forma: as empresas ou os agentes, eles querem maximizar os seus lucros, então, perante várias alternativas de cenários futuros, eles escolherão o que tiver a representar a maior taxa interna de retorno do investimento. Quem já trabalhou em empresa, ou quem trabalha, sabe que a vida não é bem assim, o mercado não é perfeito, né? Mas essa visão do EB, a meu ver, é a que tem criado este paradoxo de que no Brasil, a pátria dos biocombustíveis, você não consiga, de fato, obter crédito de carbono pelo mecanismo atual para o tema central dos biocombustíveis, que é a substituição de fósseis por etanol, por biodiesel, ou a fabricação de ferro e aço com biomassa renovável, que tem o mesmo efeito, né? Você desloca o fóssil. E isso é paradoxal porque a ideia original dos autores da teoria do cap and trade é que o mercado deveria se encarregar de fazer com que a redução de emissões ocorresse onde o seu custo marginal de redução for mais baixo. Então, de uma certa forma, o etanol é penalizado pelo fato de às custas aí de muito trabalho e muito investimento ao longo dos anos, ter conseguido baixar o custo de produção. Eu estava conversando com o Eduardo, isso que eu estou falando tem um caráter um pouco acadêmico, mas é importante abrir essa discussão, porque é o que está sendo discutido hoje. O protocolo de Kyoto, ele continuará. O primeiro período de comprometimento acaba em 2012 e o segundo será nos próximos 5 ou 10 anos, provavelmente. Não é razoável supor que os Estados Unidos voltará a Kyoto, mas está sendo negociado um novo regime que inclui, nas mesmas condições, Estados Unidos, Brasil, Índia e China. Tá? E os contornos, esse novo sistema, que não vai substituir Kyoto, mas vai se adicionar ao esquema de Kyoto, ele contém, é o chamado Plano de Ação de Bali, ou o Mapa do Caminho de Bali, o Bali Roadmap. Ele diz claramente que haverá metas quantitativas, com o nome de ações que sejam mensuráveis, passíveis de serem relatadas e verificáveis. Em português, são metas, quer dizer, são números não necessariamente expressos em termos da soma das emissões nacionais, mas podem ser outros indicadores, e é isso que está começando a acontecer por aí. E o mapa do caminho de Bali prevê também que haverão mecanismos de mercado. E a forma desses mecanismos de mercado ainda não está definida. Quer dizer, está começando a aparecer um sistema fragmentado, com legislações estaduais nos Estados Unidos, a Europa consolidando o European Trading Scheme, e agora a nova administração federal americana com um projeto de lei no seu Congresso, que